que examinar. Até isso eu fiquei sabendo, né? Olha só. Aí os médicos me examinaram. Dr. Joacim Casagrande Paulo me examinou e disse: olha, tu fisicamente és como um pássaro. O teu coração é ótimo, o teu rim é ótimo, o teu fígado é ótimo, as tuas funções vitais é tudo ótimo. Aí eu ficava ainda mais preocupado. E aí eu botava o meu pensamento às vezes em Deus, que eu tinha ouvido falar em Deus desde pequeno. Fui criado no catolicismo. Fui um seminarista, eu também estudei interno em colégio de padres por 4 anos. E ali já tinha uma chamada espiritual aos 11 anos de idade, né? Aleluia. E aí eu começava a contender comigo mesmo e dizia: Deus, por que o meu problema não é um problema na costela, que eu saiba que é na costela? Por que não é no rim? Por que não é no cérebro? Por que não é no meu físico? Porque daí eu saberia a origem do problema e eu ficaria mais tranquilo. Agora, qual é a origem? Por que isso? Por que esta minha vitalidade que desaparece, o meu ânimo? Aleluia. Uma vez o diabo chegou a abrir uma gaveta de uma pia na minha cozinha. Abriu. O inimigo usou a minha mão esquerda para tomar de uma knife, de uma faca, para poder passar no meu pulso. Mas quando eu abri a gaveta na mão esquerda, uma força poderosa usou a minha mão direita e fechou e bateu. Pum! Aleluia. Veio uma força poderosa na minha mente e fechou a gaveta com a minha mão direita e bateu na pia com força. E eu saí dali de perto e senti um alívio quando houve algo usou. E hoje eu sei que foi o Espírito de Deus, porque o meu nome já estava registrado no céu pela oração de Evangelho. Queridos, quando você orar e interceder por uma pessoa, o Espírito Santo se responsabiliza de trabalhar nesta vida, perseguir esta vida, buscar essa vida, tratar com ele para quê? Para trazê-la para os seus braços e mostrar a bondade, a misericórdia e a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aí, irmão, com essa viuvez, os irmãos imaginam, era a época financeira melhor da minha vida. Eu trabalhava com o sistema timeshare, ganhava em dólar. Tinha dólar guardado, tinha cheque ouro do Banco do Brasil com um limite na época já de mais de 10 mil na época, que não era real ainda. Mas eram, sabe, carros bons, monstras, sempre quase do ano, boa casa, fiz uma boa casa. Mas aquele espírito de depressão depois com aquele fato da viuvez, então aí eu caí no fundo do poço. E acabei na clínica de sonoterapia. E quando chegou um dia, aleluia, eu estava perto, na frente da minha casa. Eu vou dizer para os irmãos como é que a minha casa, ela tem uma rodovia BR-SC 438, que é uma rodovia asfaltada, uma rodovia estadual. Em Termas do Gravatal, que é uma cidade, meu Deus, é uma joia, é um brinco, né? Termas do Gravatal, por quê? Porque é um lugar de turismo, lugar de estância termal, casas muito bonitas, turistas de fora que tem dinheiro constrói lá, um lugar assim muito aprazível. E eu morava na frente até hoje nossa casa está lá, né? Graças a Deus, na frente dessa rodovia. E na frente da minha casa tinha 2 pés de mangas. Quem conhece manga aqui? Quase todo mundo conhece, né? E um pé de manga, ele era mais ou menos quase da altura dessa caixa de som aqui, e tinha uns troncos assim médios, e o outro era menor. E tinha um gramado grande na frente da minha casa. E eu, 11h30 da noite, estava vindo do meu trabalho. Com dinheiro, eu usava uma capanga, uma bolsa de couro, assim, chamavam capanga, né? No Brasil. E com dinheiro, tinha dinheiro no banco, tinha propostas de mais negócios no sistema timeshare. Estava ali com 35 anos de idade, daí nessa época, mas a minha respiração vinha só até aqui. Ansiedade pura, né? Angustiado, aleluia. E nessa noite que eu falei, que eu cheguei do meu trabalho, 11h30 da noite, porque a gente atendia lá no hotel até as 10 horas, 10h30, pô, ficava um pouco lá com os amigos, e eu vim para casa. E aí o meu filho, então, de 7 anos, estava morando na casa do meu primeiro sogro,
uns 200 metros assim, atrás dos fundos da minha casa. Meu menino, então com 7 anos, quando perdeu a mãe, e eu ali, naquela espírito de depressão, me esforçando para ir para o trabalho, mas eu estava assim, a minha vida arruinada, aleluia. Mas acontece que naquela noite, estava uma noite assim, estrela, sabe como é que é no interior assim, que o céu ele fica bem escuro azul, bem escuro à noite, e as estrelas bem cintilantes, e estava num clima, não sei se era de outono, é novembro no Brasil, nem sei, é primavera, né? Primavera, depois, antes do verão no Brasil é primavera. Então estava assim um clima fresco à noite, 11h30 da noite, e eu comecei, estacionei o carro na garagem, e comecei a andar, fui para frente da minha casa, fumava na época, comecei a fumar e comecei a meditar na minha vida, aleluia, ali na frente da minha casa. E aí eu comecei a meditar o meu passado que tinha ocorrido, a situação que eu estava, a minha situação financeira, com casa, tudo, mas o meu filho lá sozinho, sem o pai e sem a mãe, entrou aqueles sentimentos que é normal em todo ser humano quando está passando situações difíceis, aleluia. E aí, irmãos, naquela noite, me veio o pensamento sobre a pessoa de Deus. E eu olhei para aquele gramado, irmãos, senti que eu devia ir embaixo daquele pé de manga, e eu me apoiei naquele pé de manga, assim, me abracei com um daqueles galhos, ele começava com um tronco, se dividia em vários troncos assim, me abracei com aquele tronco, e comecei a contender com Deus. Se vocês nunca ouviram falar um homem que contendeu com Deus, nesta noite vocês vão ouvir. Amém? Eu entrei numa contenda com Deus, contender com Ele. Aleluia. Porque eu precisava de explicações. E eu tinha que ter as respostas. Era obrigado. Eu já tinha buscado a resposta na Seitinoye. Eu já tinha buscado a resposta no Espiritismo do Allan Kardec. Eu já tinha buscado a resposta no Hare Krishna. Estava pronto a ir para a Índia, para sentar lá e meditar naquelas cavernas lá, com aquele guru Swami Bhaktivedanta Prabhupada. Esse dia eu disse esse nome na aula aí. Alguém disse, pastor, o senhor quebrou a língua, eu nem nunca tinha visto falar. Aí, por quê? Porque um dos componentes dos Beatles, o George Harrison, era adepto do Hare Krishna. Quem ouviu falar do Hare Krishna ou conhece Hare Krishna? Aquelas pessoas com manto laranjado, eles deixam um cabelo aqui assim, raspam todo, tem um sinal branco aqui, e fazem lá aquelas rituais dele, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Aí fui num templo deles em São Paulo, depois eu vou voltar para a parte da frente da minha casa, viu? O Espírito de Deus me conduziu ali para minhas experiências. Fui visitar um templo deles em São Paulo, ali na Praça da no bairro da Liberdade, um bairro japonês em São Paulo. Cheguei lá, pediram para me tirar o sapato, me aceitaram entrar só de meia, porque não podia entrar com terra para não contaminar o templo deles lá dentro. Entrei lá dentro, tinha um altar todo forrado com flores, e a foto, tamanho natural, daquele guru, Swami Bhaktivedanta Prabhupada, não esqueci o nome dele. Onde que estava o Prabhupada? Estava aqui nos Estados Unidos, levantando milhões de dólares às pessoas com sede de salvação, que também não conheciam a Deus, e ele levantou aqui milhões de dólares. Tanto é que o governo perseguiu ele por causa de desvio de imposto de renda, acabou sendo preso aqui. Lá da Inglaterra, ia vários Rolls Royce de presente para esse guru, porque parecia o salvador da humanidade. As ofertas que ele estava fazendo, Krishna, os deuses, o brahmanismo, a meditação, o alimento natural, para alcançar uma libertação, desenvolver os chakras. Não vou entrar em detalhes, senão demora muito, né? Toda aquela miscelânea maligna, diabólica. Enfim, e hoje, irmãos, se não se cuidar, tem crente no mundo aí, que ele escuta, vê falar sobre yoga, e ele quer praticar yoga para relaxar. Pô, você pode saber de alguém que possa relaxar mais do que sentir a presença poderosa do Espírito Santo? Alguém pode ficar assim, com paz perene? É impossível. Mas quem não conhece Deus, acaba nas garras do maligno. E lá fui eu, né? E aí, comecei a estudar sobre as pirâmides do Egito. Piramidologia.
até um nome difícil, Rogério, de falar, piramidologia. Por quê?